Santo Onofre, rogais por nós. Talvez você tenha chegado até este momento carregando preocupações que ninguém mais conhece. Talvez exista um peso silencioso dentro do seu coração, contas que parecem não fechar, portas que parecem não se abrir, caminhos que parecem bloqueados. Há momentos na vida em que tudo parece faltar. Falta oportunidade, falta direção, falta esperança. E nesses momentos, a mente começa a se encher de perguntas difíceis. Será que Deus ainda está vendo minha situação? Será que minha vida ainda pode mudar? Será que existe uma saída que eu ainda não consigo enxergar? Mas a fé cristã nos lembra de algo profundamente poderoso. Deus nunca abandona quem confia nele. Mesmo quando o caminho parece um deserto, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a providência de Deus continua agindo de formas que muitas vezes ainda não conseguimos ver. E é exatamente nesse ponto que a história de Santo Onofre toca tantos corações. Mas quem foi ele? Santo Onofre foi um homem que viveu praticamente toda a sua vida no deserto, longe das seguranças humanas, longe de riquezas, longe de qualquer garantia material. E ainda assim, dia após dia, ele foi sustentado pela providência divina. Aquilo que parecia impossível para os olhos humanos se tornava possível pela confiança em Deus. A história desse santo não é apenas um relato antigo. Ela é um testemunho vivo de que Deus pode sustentar, abrir caminhos e transformar situações que parecem completamente travadas. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de escassez. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja esperando uma oportunidade que parece nunca chegar. Mas a mensagem que acompanha a devoção a Santo Onofre é uma mensagem de esperança. Deus não abandona quem confia na sua providência. E neste vídeo nós vamos conhecer a história desse santo, compreender a força espiritual da confiança em Deus e, ao final, fazer uma oração poderosa pedindo providência, sustento e abertura de caminhos. Se você sente que precisa de uma providência divina na sua vida hoje, permaneça até o final. Porque às vezes, quando tudo parece faltar, é exatamente o momento em que Deus começa a agir de forma mais profunda. Santo Onofre, rogais por nós. Para compreender a força espiritual da oração de Santo Onofre, primeiro precisamos conhecer a história desse homem de fé que marcou profundamente a tradição cristã. Santo Onofre foi um eremita, um homem que escolheu viver completamente retirado do mundo para dedicar sua vida à oração, à contemplação e à confiança total em Deus. Segundo a tradição cristã, ele viveu no deserto do Egito durante os primeiros séculos do cristianismo, em um tempo em que muitos homens e mulheres buscavam uma vida de profunda comunhão com Deus, longe das distrações do mundo. O deserto, na espiritualidade cristã, sempre teve um significado muito especial. Não é apenas um lugar físico de areia e silêncio. O deserto simboliza também os momentos da vida em que tudo parece faltar, quando as seguranças humanas desaparecem e a pessoa é convidada a confiar completamente na providência divina. E foi exatamente nesse ambiente que Santo Onofre viveu por muitos anos. Segundo relatos antigos, ele abandonou a vida comum e se retirou para o deserto buscando uma intimidade profunda com Deus. Lá, ele viveu praticamente sem bens materiais, sem riqueza, sem estruturas humanas de segurança. A única coisa que sustentava sua vida era a confiança absoluta de que Deus cuidaria dele. E essa confiança não foi em vão. A tradição conta que durante sua vida no deserto, Santo Onofre foi sustentado pela providência divina de maneiras surpreendentes. Em alguns relatos, disse que Deus enviava alimento de forma milagrosa. Em outros, fala-se de palmeiras que ofereciam frutos e sombra para sustentar sua vida naquele ambiente árido. Mas o mais importante nessa história não são apenas os milagres exteriores. O verdadeiro milagre da vida de Santo Onofre foi a sua confiança. Ele viveu em um lugar onde, humanamente falando, não havia garantias, não havia salário,
Não havia economia, não havia segurança material. Ainda assim, ele acreditava que Deus jamais abandona aqueles que colocam sua vida em suas mãos. Essa confiança transformou Santo Onofre em um símbolo espiritual muito forte dentro da tradição cristã. Por isso, ao longo dos séculos, muitas pessoas passaram a recorrer à sua intercessão, especialmente em momentos de dificuldade material, falta de trabalho, problemas financeiros ou situações em que parece não haver saída. A devoção a Santo Onofre se espalhou principalmente entre pessoas simples, trabalhadores, famílias que enfrentavam dificuldades e que buscavam na fé uma esperança de providência divina. E essa devoção carrega uma mensagem muito clara. Deus continua cuidando daqueles que confiam nele. A vida de Santo Onofre nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem um deserto, a presença de Deus pode transformar esse deserto em um lugar de sustento. Talvez você esteja vivendo um momento parecido agora. Talvez existam preocupações que pesam sobre sua mente, especialmente relacionadas ao sustento, ao trabalho ou ao futuro. Mas a história desse santo nos lembra que a providência de Deus não depende apenas das circunstâncias visíveis. Muitas vezes, quando tudo parece escasso, Deus já está preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar. E é por isso que tantas pessoas recorrem à oração de Santo Onofre, como um ato de fé na providência divina que sustenta, protege e abre portas no momento certo. Se essa história já começa a tocar seu coração, escreva agora nos comentários: Santo Onofre, rogai por nós. Essa pequena frase é uma forma de expressar confiança de que Deus continua cuidando daqueles que colocam sua esperança nele. Quando falamos de Santo Onofre, não falamos apenas de um homem que viveu no deserto. Falamos de um testemunho profundo de confiança na providência de Deus. A palavra providência significa algo muito importante dentro da espiritualidade cristã. É a certeza de que Deus continua cuidando da criação e guiando a vida daqueles que confiam nele, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis ou incertas. Santo Onofre viveu exatamente essa realidade. Imagine por um momento a vida no deserto. Não há mercados, não há colheitas abundantes, não há estruturas humanas de segurança. O deserto é um lugar onde a sobrevivência parece quase impossível. É um ambiente que revela a fragilidade humana. E ainda assim, foi nesse lugar que Santo Onofre decidiu viver sua vida de oração. Humanamente falando, essa decisão poderia parecer imprudente. Como alguém poderia sobreviver ali por tantos anos? Como seria possível viver sem recursos, sem dinheiro, sem garantias? Mas Santo Onofre não baseava sua vida nas garantias humanas. Ele baseava sua vida na confiança em Deus. Segundo os relatos da tradição cristã, Deus nunca o abandonou. Mesmo no deserto, ele encontrou sustento. Mesmo na solidão, ele encontrou presença. Mesmo na escassez aparente, ele encontrou providência. Essa é uma mensagem espiritual muito profunda. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades financeiras, momentos de escassez ou situações em que parece faltar tudo, a primeira reação do coração humano é o medo. O medo de não conseguir sustentar a família. O medo de não encontrar trabalho. O medo de que as portas permaneçam fechadas. E o medo tem um poder grande. Ele faz parecer que estamos sozinhos. Mas a história de Santo Onofre lembra algo essencial. Deus nunca abandona aqueles que confiam na sua providência. Isso não significa que a vida nunca terá desafios. Até mesmo os santos enfrentaram desertos. Mas significa que, mesmo dentro desses desertos, Deus continua presente. A providência divina muitas vezes age de maneiras silenciosas. Às vezes ela aparece como uma oportunidade inesperada. Às vezes surge através de uma ajuda que chega no momento certo. Às vezes se manifesta como uma porta que se abre quando tudo parecia fechado. E há momentos em que a providência de Deus começa primeiro dentro do coração. Ela renova a esperança. Ela fortalece a coragem.
Ela traz paz mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. A devoção a Santo Onofre cresceu exatamente por causa dessa mensagem. Muitas pessoas começaram a pedir sua intercessão em momentos de dificuldade material, especialmente quando parecia não haver saída. Famílias que enfrentavam falta de recursos, trabalhadores que buscavam oportunidades, pessoas que estavam atravessando períodos de grande escassez, e muitos testemunhos começaram a surgir ao longo do tempo. Pessoas relatando que depois de confiar na providência de Deus e pedir a intercessão de Santo Onofre, caminhos inesperados começaram a aparecer. Alguns encontraram trabalho, outros receberam ajuda inesperada, outros ainda perceberam mudanças que abriram novas oportunidades. Esses testemunhos não são sobre sorte ou coincidência. Eles são expressões de uma fé viva. A confiança de que Deus continua conduzindo a vida daqueles que se colocam em suas mãos. Talvez você esteja vivendo um momento parecido agora. Talvez existam preocupações financeiras que ocupam seus pensamentos. Talvez você esteja esperando uma resposta que ainda não chegou. Talvez esteja orando por uma oportunidade que parece demorar. Mas a história de Santo Onofre nos lembra de algo importante. A providência de Deus não depende apenas do que conseguimos enxergar hoje. Deus pode estar preparando caminhos que ainda não conseguimos ver. Às vezes, quando parece que tudo está parado, na verdade algo já está sendo preparado nos bastidores da vida. Algo que só se tornará visível no momento certo. Por isso, a confiança é tão importante. Confiança não significa ignorar as dificuldades. Significa acreditar que as dificuldades não têm a última palavra. E se essa mensagem fala com o seu coração neste momento, eu quero te convidar a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva agora nos comentários: eu confio na providência de Deus. Essa declaração é uma forma de fortalecer a esperança dentro do seu coração e também encorajar outras pessoas que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Existe algo profundamente transformador na confiança em Deus. Não é apenas um sentimento bonito ou uma ideia religiosa. A confiança verdadeira muda a forma como a pessoa enfrenta as dificuldades da vida. Santo Onofre é um dos exemplos mais fortes dessa confiança. Ele não viveu em um ambiente confortável, não tinha as garantias que muitas pessoas consideram necessárias para se sentir seguras. Mesmo assim, ele escolheu confiar que Deus continuaria sustentando sua vida. E essa confiança não era ingênua. Ela era fruto de uma relação profunda com Deus. Quando alguém desenvolve uma fé verdadeira, algo muda dentro do coração. A pessoa começa a perceber que nem tudo depende apenas das circunstâncias visíveis. Nem tudo depende apenas das próprias forças. Existe uma providência que age além daquilo que conseguimos controlar. Muitas pessoas vivem hoje com o coração cheio de preocupação. A mente fica constantemente pensando no futuro, nas contas, nas responsabilidades, nas portas que ainda não se abriram. Esse tipo de preocupação é compreensível, porque a vida realmente traz desafios. Mas quando a preocupação domina completamente o coração, ela começa a roubar algo essencial: a paz. A confiança em Deus não elimina as responsabilidades da vida, mas ela muda o peso que carregamos enquanto enfrentamos essas responsabilidades. Quem confia em Deus aprende a caminhar mesmo em tempos difíceis. Santo Onofre viveu essa realidade no deserto. E o deserto, na espiritualidade cristã, não representa apenas um lugar físico. Ele simboliza aqueles momentos da vida em que tudo parece incerto. Talvez você esteja vivendo um tipo de deserto agora. Um período em que as respostas ainda não chegaram. Um tempo em que as oportunidades parecem escassas. Um momento em que o futuro parece difícil de enxergar. Esses períodos fazem parte da experiência humana. Até mesmo pessoas de grande fé passaram por momentos assim. Mas a história espiritual mostra algo importante. Muitas vezes é justamente no deserto que a confiança mais cresce. Quando todas as outras seguranças desaparecem, a pessoa começa a descobrir que Deus continua presente. E quando essa descoberta acontece, algo poderoso começa a se formar dentro do coração.
Uma confiança que não depende apenas das circunstâncias. Essa confiança abre caminhos. Às vezes, os caminhos começam dentro da própria mente. Pensamentos de desânimo são substituídos por esperança. A pessoa começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Outras vezes, os caminhos começam a aparecer no mundo exterior. Uma oportunidade inesperada surge. Uma ajuda chega no momento certo. Uma decisão tomada com fé abre portas que antes pareciam fechadas. A confiança não é uma garantia de que tudo acontecerá exatamente como planejamos, mas ela é uma força interior que nos permite continuar caminhando, mesmo quando ainda não enxergamos o final da estrada. Santo Onofre nos lembra exatamente disso. Ele não tinha como prever cada dia no deserto. Não sabia exatamente de onde viria o alimento ou como seriam os próximos momentos. Mas ele confiava que Deus continuaria cuidando de sua vida. Essa confiança transformou o deserto em um lugar de encontro com Deus. E essa mesma confiança pode transformar os desertos que aparecem em nossa própria vida. Talvez hoje você esteja enfrentando preocupações relacionadas ao trabalho, à família ou ao sustento. Talvez existam situações que parecem difíceis de resolver, mas a confiança em Deus não significa fechar os olhos para os problemas. Significa acreditar que Deus pode agir dentro dessas situações de formas que ainda não conseguimos imaginar. Se essa mensagem toca o seu coração, faça uma pequena oração interior agora. Diga com fé dentro do seu coração: Senhor, eu confio na tua providência. Essa simples frase pode parecer pequena, mas ela tem um poder profundo. Ela abre espaço para que a esperança cresça novamente dentro da sua vida. E se você deseja fortalecer ainda mais essa confiança, escreva agora nos comentários: Eu confio na providência de Deus. Essa declaração não é apenas um comentário. É um ato de fé que pode encorajar muitas outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis. Existem momentos na vida em que a espera se torna pesada. A pessoa ora, pede direção, pede ajuda, pede providência. Mas os dias passam e parece que nada muda. As mesmas preocupações continuam presentes. As mesmas dificuldades permanecem diante dos olhos. E pouco a pouco começa a surgir uma sensação silenciosa dentro do coração. A sensação de que talvez as coisas nunca vão melhorar. Esse tipo de sentimento é mais comum do que muitos imaginam. Mesmo pessoas de fé passam por períodos assim. Momentos em que a esperança parece enfraquecer. Momentos em que o futuro parece incerto demais para ser enxergado com clareza. É justamente nesses momentos que a história de Santo Onofre se torna ainda mais significativa. Imagine a vida no deserto por longos anos. O silêncio constante, a ausência de movimento ao redor. Dias que parecem iguais uns aos outros. Em um ambiente assim, seria fácil pensar que nada novo poderia acontecer. Mas o deserto tem uma característica interessante na espiritualidade cristã. Ele não é apenas um lugar de prova. Ele também é um lugar de preparação. Muitas vezes, quando a vida parece parada, na verdade algo está sendo preparado de maneira silenciosa. Isso acontece porque nem todas as mudanças acontecem de forma imediata ou visível. Algumas transformações começam primeiro dentro do coração. Outras começam em circunstâncias que ainda não conseguimos perceber. Deus não trabalha apenas no que conseguimos ver. Ele também age nos bastidores da vida. Quantas vezes algo que parecia impossível acabou acontecendo no momento menos esperado? Quantas histórias existem de pessoas que estavam prestes a desistir, e justamente naquele momento, uma nova oportunidade surgiu. A providência divina muitas vezes se manifesta assim. Ela não depende apenas do ritmo que imaginamos. Ela segue um tempo que muitas vezes só se torna claro depois que as coisas começam a acontecer. Quando parece que nada está mudando, pode ser que Deus esteja preparando algo maior do que aquilo que você esperava. Mas existe um desafio nesses períodos de espera: manter o coração firme.
A mente humana tende a imaginar cenários negativos quando as respostas demoram. Começam a surgir pensamentos como: talvez não exista solução. Talvez as coisas sempre serão assim. Talvez eu tenha que aceitar essa situação. Esses pensamentos podem enfraquecer a esperança. Por isso a fé é tão importante nesses momentos. A fé não significa negar as dificuldades. Significa lembrar que as dificuldades não têm a última palavra. Santo Onofre não tinha como prever cada dia no deserto. Ainda assim, ele escolheu confiar que Deus continuaria cuidando de sua vida. Essa confiança permitiu que ele permanecesse firme, mesmo quando o ambiente ao redor parecia imutável. Talvez hoje você esteja enfrentando algo parecido. Talvez exista uma área da sua vida que parece travada. Talvez uma oportunidade que você espera ainda não chegou. Talvez uma dificuldade financeira esteja trazendo preocupação constante. Mas a história espiritual nos lembra de algo poderoso. O fato de você ainda não ver a solução não significa que Deus não esteja trabalhando. Muitas vezes a providência já começou a agir, mesmo antes de se tornar visível. É como uma semente plantada no solo. Durante um tempo, nada parece acontecer na superfície. Mas por baixo da terra, algo está crescendo. Algo está se fortalecendo. Algo está se preparando para surgir. A fé ajuda a manter o coração firme enquanto esse processo acontece. Se você sente que está vivendo um tempo de espera, faça agora uma pequena oração interior. Diga com sinceridade: Senhor, fortalece minha esperança. Essa simples oração pode ajudar a renovar sua confiança. E se essa mensagem está falando com você neste momento, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração é uma forma de lembrar ao seu próprio coração que a espera não significa abandono. Ao longo dos séculos, a devoção a Santo Onofre cresceu entre muitas pessoas que buscavam algo muito específico em suas orações: a providência de Deus em momentos de necessidade. Sua história de confiança absoluta em Deus no deserto tocou profundamente o coração de muitas comunidades cristãs. E com o passar do tempo, começaram a surgir inúmeros testemunhos de pessoas que afirmavam ter recebido ajuda e providência após recorrer à sua intercessão. Esses testemunhos não são apenas relatos isolados. Eles fazem parte de uma tradição espiritual muito antiga dentro da igreja. A crença de que os santos, que viveram uma vida de profunda comunhão com Deus, continuam intercedendo pelos fiéis que pedem suas orações. Muitas pessoas recorrem a Santo Onofre, especialmente em momentos de dificuldade material. Quando o trabalho parece faltar, quando as contas se acumulam, quando a sensação de escassez começa a pesar sobre a vida da família. Em muitos desses relatos, algo surpreendente começa a acontecer depois da oração. Algumas pessoas contam que encontraram trabalho de forma inesperada. Outras relatam que receberam ajuda no momento exato em que mais precisavam. Há histórias de portas que se abriram depois de longos períodos de espera. Essas experiências são vistas por muitos como sinais da providência divina, agindo na vida daqueles que confiaram. Mas é importante compreender algo muito profundo sobre esses testemunhos. O milagre mais importante não é apenas o que acontece externamente. O primeiro milagre quase sempre acontece dentro do coração. Quando alguém ora com fé e entrega suas preocupações a Deus, algo começa a mudar interiormente. A ansiedade diminui. A esperança volta a crescer. A pessoa começa a enxergar possibilidades que antes pareciam invisíveis. Esse movimento interior já é uma forma de providência divina, porque quando o coração se fortalece, a pessoa encontra coragem para continuar caminhando, para buscar novas oportunidades, para tomar decisões que podem transformar sua vida. E muitas vezes é justamente nesse processo que os caminhos começam a se abrir. A devoção a Santo Onofre também se tornou muito popular entre famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Em muitas casas, as pessoas fazem novenas, rezam sua oração e pedem sua intercessão para que Deus traga providência, sustento
e estabilidade. Essas práticas não são apenas rituais. Elas são expressões de fé. Elas lembram algo essencial. Deus continua cuidando daqueles que colocam sua confiança nele. Mesmo quando os desafios parecem grandes, mesmo quando as respostas parecem demorar, a fé mantém viva a esperança de que a providência divina ainda está agindo. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque está vivendo um momento de necessidade. Talvez exista alguma área da sua vida em que você precisa de ajuda, de direção ou de uma providência que ainda não apareceu. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, muitas pessoas passaram por momentos semelhantes, e muitas delas encontraram na fé a força para continuar caminhando e a esperança de que Deus abriria caminhos no momento certo. Agora eu quero te convidar a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: Santo Onofre, rogai por mim. Essa frase simples é uma forma de pedir a intercessão desse santo e também de fortalecer sua própria confiança na providência de Deus. E se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades neste momento, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem de fé chega exatamente quando alguém mais precisa de esperança. Agora chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Este é um momento de oração. Se você puder, pare por alguns instantes. Respire fundo. Coloque sua mente diante de Deus. Talvez você esteja assistindo este vídeo carregando preocupações que ninguém mais conhece. Talvez existam contas que parecem não fechar, portas que parecem não se abrir, ou caminhos que parecem bloqueados. Mas agora vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. Vamos pedir a intercessão de Santo Onofre, lembrando sempre que toda providência vem do próprio Deus. Ore comigo com fé. Ó glorioso Santo Onofre, homem de profunda confiança na providência divina, tu que viveste no deserto sustentado pela mão de Deus, intercede por nós neste momento. Tu conheceste o silêncio do deserto, conheceste os dias de escassez, e mesmo assim, nunca duvidaste de que Deus continuaria cuidando da tua vida. Por isso hoje nós pedimos tua intercessão. Apresenta diante de Deus as nossas necessidades. Apresenta nossas preocupações, nossas dificuldades financeiras, nossos caminhos que parecem fechados e nossas esperanças que às vezes parecem enfraquecer. Santo Onofre, intercede por nós para que Deus derrame sua providência sobre nossas vidas. Que Deus abra portas onde hoje parece não haver saída. Que Ele traga oportunidades inesperadas. Que Ele fortaleça nossas mãos para o trabalho e ilumine nossos caminhos para decisões corretas. Que nunca falte o pão em nossa mesa. Que nunca falte paz em nosso coração. Que nunca falte esperança em nossos dias. Se existe alguma situação em nossa vida que parece impossível, nós a colocamos agora nas mãos de Deus, porque sabemos que a providência divina pode agir de formas que nossos olhos ainda não conseguem ver. Santo Onofre, ensina-nos a confiar como tu confiaste. Ensina-nos a acreditar que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida, mesmo quando o caminho parece um deserto, mesmo quando as respostas parecem demorar, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que nossa fé permaneça firme, que nossa esperança permaneça viva, e que possamos testemunhar no tempo de Deus a providência que Ele preparou para nossas vidas. Amém. Agora, antes de terminar este vídeo, faça algo muito importante. Se você chegou até aqui com fé, escreva nos comentários: Santo Onofre, providência de Deus na minha vida. Essa declaração é uma forma de colocar sua confiança nas mãos de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando dificuldades neste momento. Às vezes, uma palavra de fé pode trazer esperança exatamente quando alguém mais precisa. Se você deseja receber mais mensagens espirituais, orações poderosas e palavras de esperança todos os dias, inscreva-se agora no canal Oração do Espírito Santo. Que a providência de Deus alcance sua vida, sua casa e sua família. Santo Onofre, rogai por nós.